Olá, começo por agradecer à Associação dos Jovens Agricultores de Portugal, a AJAP, o convite para poder falar-vos um pouco das raças autóctones portuguesas. O Parlamento Europeu, em junho de 2016, definiu como raças autóctones as raças estabelecidas num determinado território, adaptadas a contextos biofísicos específicos e que devem ser conservadas por representarem recursos genéticos de animais muito valiosos e constituírem uma parte importante da biodiversidade agrícola de determinada área geográfica, fornecendo assim uma base essencial para o desenvolvimento sustentável do setor da pecuária. Portugal, embora sendo um país pequeno em tamanho, possui uma grande variedade de habitats, com diferentes condições orográficas, climáticas, edáficas, de modos de produção e com inúmeras tradições culturais e sociais. Esta variedade de ecossistemas conduziu à especialização e à diferenciação de espécies pecuárias, levando ao aparecimento de um elevado número de raças distintas, perfeitamente adaptadas ao seu meio. Hoje, as 52 raças autóctones nacionais, juntamente com 11 raças de cães, constituem uma das principais razões para Portugal ser considerado ponto quente de biodiversidade pela FAO, a Organização para a Agricultura e Alimentação das Nações Unidas. Este património começou a ser protegido e apoiado no início da década de 80 do século passado, quando o Estado português, reconhecendo a grande importância económica, social, cultural e biológica destas raças, intensificou os esforços de inventariação e registro zootécnico das raças mais relevantes, baseado em trabalhos efetuados pelos serviços oficiais, com base, na maioria dos casos, em estudos começados na década de 60. Este processo foi sendo alargado a todas as raças existentes, até que, no princípio dos anos 90, os serviços oficiais do Ministério da Agricultura começaram a delegar nas associações de criadores, entretanto formadas, a gestão dos livros genealógicos e, consequentemente, a conservação e o melhoramento genético destas raças. A atuação conjunta entre o Estado português e as associações de criadores, a par dos apoios concedidos pela Política Agrícola Comum, foram decisivos para travar a regressão dos efetivos de raças autóctones que se verificava no nosso país desde meados do século XX. Esta diminuição, por vezes drástica, das populações pecuárias autóctones, levou inclusivamente ao desaparecimento de algumas raças e variedades. As raças de animais domésticos, em Portugal, são utilizadas sobretudo em sistemas baseados num diminuto investimento, desenvolvidos ao longo de décadas e que se ajustam aos desafios do desenvolvimento sustentável, nomeadamente pela qualidade dos produtos, pela biodiversidade, pela viabilidade económica e pelo respeito por condicionalismos sociais e ambientais. Estas raças são também uma parte importante da cultura e tradições locais, e a vasta gama de especialidades gastronómicas é um reflexo desta especificidade, demonstrando a importância que a agricultura e as tradições sempre tiveram em Portugal ao longo dos anos. A rusticidade, que é uma expressão abrangente, que inclui a longevidade produtiva, a capacidade de resistir a períodos de penúria alimentar e a resistência a doenças, é um caráter de importância essencial, especialmente nas regiões em que as raças autóctones são normalmente utilizadas, em zonas marginais, do interior ou de montanha, em que a capacidade de sobreviver produtivamente é muitas vezes o principal objetivo da seleção. A biodiversidade é hoje reconhecida como uma das maiores riquezas do planeta. Esta riqueza pode ser considerada na sua vertente económica, quando consideramos a obtenção de alimentos, de produtos farmacêuticos e cosméticos, do trabalho ou de fertilizantes. Mas a biodiversidade também tem um valor intrínseco, uma vez que todas as espécies são importantes na sua individualidade, especificidade e diferença. Esta é uma valorização que se pode também denominar de ética, por atribuir um valor à diversidade e particularidade de cada uma das raças. A utilidade dos recursos genéticos também pode ser avaliada pelo seu papel nos ecossistemas, sendo assim a importância funcional. Por exemplo, a cachena e o garrano têm tido um papel fundamental no aumento da população do lobo ibérico no território português, representando a maioria da dieta deste predador no Parque Nacional da Penha das Gerês. O valor atribuído a estas raças também pode resultar do seu uso direto, nomeadamente pela produção de alimentos, matérias-primas e trabalho, ou pelo seu uso indireto, pelos serviços que prestam na limpeza das matas, na polinização ou na sua contribuição para o valor paisagístico da região, ou até do seu potencial uso, como reserva genética de resistência a doenças e à resposta às alterações climáticas ou usos alternativos futuros. A justificação para a conservação destas raças assenta assim em questões de natureza biológica, cultural, ambiental e económica, e resulta da necessidade de garantir a futura moldagem do material genético aos condicionalismos ambientais
da diversidade como elemento indispensável para fazer face a um futuro incerto, das características únicas das raças locais, indispensáveis nos sistemas de agricultura sustentável, já que estão bem adaptadas a condições adversas, e da associação que têm à cultura local e aos produtos tradicionais. As tendências de consumo atuais refletem uma preocupação crescente com os valores ambientais e de sustentabilidade, em que as raças autóctones podem responder de forma muito particular a esse apelo. Estas raças, ao proporcionar produtos de qualidade, seguros e de alto valor económico, são também a base para o aumento da rentabilidade das explorações agrícolas, preservando o ambiente e a paisagem, uma vez que estão assentes em sistemas de produção extensivos que aproveitam os poucos recursos forrageiros de zonas desfavorecidas ou de montanha que de outra forma não seriam aproveitados. Também no que concerne à pegada de carbono, as pastagens, que são a base da criação destas raças, fixam mais toneladas de dióxido de carbono do que aquelas que são emitidas pela produção animal, ou seja, são responsáveis por um balanço positivo, que será tão mais positivo quanto mais produzirmos em território nacional, com base em pastoreio extensivo e na utilização de pastagens de baldio, ao contrário da carne que importamos, que é produzida com base em monoculturas, do milho e da soja, ou através da desflorestação de áreas protegidas. É também sabido que a produção nacional de ruminantes, bovinos, ovinos e caprinos, é deficitária relativamente ao seu consumo, o que nos tem provocado desequilíbrios na balança comercial e agravado a crise económica que ainda vivemos. Mais do que propor a supressão da proteína animal, particularmente a de origem bovina, deve-se promover uma política focada nas boas práticas alimentares saudáveis, como nas dietas mediterrânica e atlântica, que prevêem o consumo moderado de produtos animais e seus derivados. O património genético autóctone, contido em raças animais, bem como em variedades de espécies vegetais, representa uma herança histórica e cultural que é importante preservar. Hoje, as raças autóctones portuguesas são uma questão de soberania nacional, são protegidas por legislação nacional e comunitária e a sua criação é apoiada por medidas destinadas à promoção e conservação in situ destes recursos genéticos, designadamente os que estão em risco de extinção. Muitas das raças autóctones encontram-se quase extintas ou em decréscimo populacional, exigindo medidas para inverter esta tendência e para preservar o património genético ainda existente. A gestão destes recursos genéticos é da responsabilidade do Estado português, em estreita colaboração e parceria com as associações de criadores. Mas a única forma de garantir eficazmente a sua conservação e fomento tem de ser atingida através da valorização intrínseca dos seus produtos, serviços ou funções. A justificação para a produção e consumo destes produtos assenta desta forma em questões de natureza biológica, cultural, ambiental, social e económica. E lembramos que a coesão territorial se faz com atos concretos, que fixam população, e esta implica um compromisso de toda a sociedade, valorizando medidas e estratégias técnica e cientificamente validadas que permitam, de facto, o desenvolvimento sustentável dos territórios que, per si, se encontram presentemente deprimidos e desfavorecidos. Portugal deve estar grato aos produtores pecuários pela abundância em termos de biodiversidade doméstica que nos legaram e devemos prestar homenagem às mulheres e homens de hoje pelo carinho com que criam as nossas raças autóctones, cuidam do ambiente e da paisagem do mundo rural, oferecem-nos a qualidade e o sabor dos produtos tradicionais, promovem a sustentabilidade e promovem também um balanço positivo em termos de retenção de carbono. Se os consumidores estiverem bem informados, a escolha de produtos provenientes destas raças e destes modos de produção, amigos do ambiente, será a resposta mais coerente aos anseios de qualidade e sustentabilidade. A melhor forma de conservar este património genético é através da valorização dos seus produtos, aumentando a rentabilidade das explorações, permitindo que a sua produção se torne mais atrativa. Esperemos que a desejada rentabilização da sua produção permita a salvaguarda e progresso destas raças, mas sobretudo dos seus criadores, os guardiões de um património único. Muito obrigado. Olá, Viva! Quando falamos do bem-estar animal, no imediato, o que nos vem à mente são as chamadas 5 liberdades. Livre de fome, livre de sede, de sofrimento, de dor, de doença, de stress, de desconforto e, naturalmente, a liberdade para expressar o seu comportamento normal. Cada uma destas liberdades deve ser explorada, no entanto, numa perspectiva muito mais sistémica, que é emergente e eu diria mesmo que é inevitável, que é a perspectiva da uma só saúde.
A perspectiva de uma só saúde vem do inglês One Health. E ela, de facto, não é recente, embora tenha vindo a ser muito mais valorizada recentemente. O que ela faz é reforçar a consciência de que as saúdes animal, ambiental e humana estão intimamente relacionadas e são interdependentes. Assim, quando nós promovemos o bem-estar animal, nós estamos a contribuir diretamente para a saúde animal, mas também para a saúde ambiental e para a saúde humana. Como é que isso é possível? Um animal cujo bem-estar animal não está assegurado, e notem que estamos a falar de bem-estar animal e não de antropomorfismo animal. Portanto, voltando atrás, um animal cujo bem-estar animal não está assegurado vai estar em stress. E nós sabemos que o stress é um potente imunossupressor. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o sistema imunitário desse animal vai estar enfraquecido. Logo, ele vai adoecer mais facilmente, nomeadamente de doenças infecciosas, que são causadas por vírus, por bactérias, por parasitas, e esse animal, ao adoecer, naturalmente que vai depois excretar para o ambiente, através das suas fezes, da urina, da sua própria respiração, esses agentes infecciosos que vão contaminar o ambiente. Portanto, se nós tivermos um problema de bem-estar animal, vamos ter um problema de saúde animal e, consequentemente, vamos ter também um problema de saúde ambiental, via da contaminação. A partir do momento em que nós temos um problema de saúde ambiental, pois pode haver novamente contaminação de outros animais, sejam eles domésticos ou selvagens, e do próprio homem. E então aqui temos a tríade saúde animal, saúde ambiental, saúde humana interrelacionadas. Além disso, um animal em stress pode representar um perigo para a segurança alimentar, porque no limite esse animal doente não vai ter uma carne que reúna condições para ser consumida pelo ser humano. E, como tal, além de ser um problema de segurança alimentar, também pode ser um problema de soberania alimentar, ou seja, de dificuldade de acesso a esse alimento. E por falar em soberania alimentar e numa perspectiva de uma só saúde, naturalmente é extremamente importante incentivar a produção e o consumo de animais de raças autóctones portuguesas. São extremamente resilientes no contexto das alterações climáticas que nós vivenciamos neste momento, adoecem menos, precisamente por serem resilientes e estarem bem adaptadas ao local onde vivem, e, ao adoecerem menos, também vão necessitar de menos tratamentos farmacológicos, nomeadamente com antimicrobianos, reduzindo a pressão das resistências aos antibióticos que nós sentimos hoje, quer na saúde animal, quer na saúde humana. Portanto, raça autóctone, sempre uma boa ideia na perspectiva de uma só saúde. Também porque estas raças são produzidas essencialmente em modo extensivo ou em pastoreio, o que permite a manutenção de ecossistemas e da biodiversidade. Portanto, estamos a falar de saúde ambiental, e nós hoje sabemos claramente que a perda de biodiversidade tem um impacto enorme no desenvolvimento de doenças infecciosas a nível global, sejam elas de animais, sejam elas de pessoas. Motivo pelo qual, de facto, nós precisamos de proteger o ambiente, precisamos ter uma saúde ambiental para também podermos ter uma saúde animal e saúde humana. E isso é mais facilmente conseguido através de animais de raça autóctone. Além disso, e não obstante eu ser médica veterinária, considero que é fundamental e se calhar a parte mais importante da produção de raças autóctones é que permitem a manutenção de paisagens socioculturais, que são muitas vezes negligenciadas e que são fundamentais na sustentabilidade do nosso território, sobretudo das partes mais
não queria repetir a palavra, mas negligenciadas do nosso território, que são os territórios de baixa densidade populacional. E também não devemos nunca esquecer que os agricultores e os produtores pecuários são autênticos fazedores de paisagem, são guardiões de paisagem. É um papel social e cultural fundamental na identidade de um território e até numa perspectiva turística, numa altura em que Portugal aloca tantos recursos ao turismo, esta questão deve ser valorizada e deve ser empoderada. Portanto, a produção de raças de animais de raça autóctone em sistemas ambientalmente sustentáveis, como o sistema extensivo, biológico, vão permitir, por um lado, mitigar efeitos de origem antropogénica. O que é que isto quer dizer antropogénica? De origem humana, como a perda de biodiversidade, as alterações climáticas e a poluição, vão mitigar contrariando estes efeitos, ok? E também não devemos esquecer o papel destes animais em pastorícia, não estivéssemos nós em Portugal e em agosto, no controle de fogos florestais, nomeadamente através de consumo de material herbáceo ou mato, que aparentemente é um alimento sem qualquer valor e que eles conseguem converter de uma forma absolutamente fantástica em alimento de elevado valor. Também através do pisoteio que estes animais fazem, e ocupação, mais do que a ocupação do solo, a fertilização do solo. O solo é fundamental na perspectiva de uma só saúde e também na disseminação de sementes, uma vez que a pastorícia se faz ao longo de largas extensões de território. Tudo serviços de ecossistema indispensáveis e preciosos para mantermos a tal saúde ambiental e, com ela, a saúde animal e a saúde humana. Também hoje sabemos que é fundamental salvaguardar a natureza, uma vez que vivemos em mundos cada vez mais urbanizados, e existe muita evidência científica já de que é importante para o bem-estar humano o contacto com a natureza. E quanto maior for o acesso a uma maior biodiversidade, então, aparentemente, melhores serão os efeitos para a saúde humana. Portanto, por outro lado, no oposto, também sabemos que quando há perda de biodiversidade, vai haver mais surtos de doenças infecciosas. Assim, definitivamente, temos todo o interesse em salvaguardar a saúde ambiental. Em suma, nós precisamos manter os ecossistemas saudáveis, porque já percebemos que grande parte das doenças que nos podem vir a afetar, até a nível global, provém dos animais, nomeadamente animais selvagens, não por culpa deles, mas nossa, destruímos o seu habitat e urbanizamos completamente o planeta. Todos somos necessários e devemos ser respeitados, animais domésticos, selvagens e humanos, e neste paradigma as nossas raças autóctones são um elemento fundamental, porque são muito mais resilientes, vivem numa relação simbiótica connosco, humanos, com os outros animais, com o território, há séculos, estão super bem adaptadas, são identitárias e estão em linha plena com uma abordagem da uma só saúde, uma visão holística, integrada, daquilo que é a saúde ambiental, a saúde humana e a saúde animal. Muito obrigada.